Graça e paz, irmãos. Que satisfação poder estar com vocês mais uma vez, poder compartilhar com vocês cânticos de louvores e adoração ao nosso Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que tem nos demonstrado tanto amor a cada dia que passa, principalmente nessa situação que estamos vivendo. Hoje, um culto planejado e projetado de uma forma diferente. A Igreja Metodista do Monte Alegre está providenciando algumas coisas com relação ao culto, ao próximo culto, e por isso é que nós estamos gravando este culto desta forma, nesse formato hoje. E eu queria convidar para esse momento de louvor e adoração, já convidar o seu coração, convidar a sua mente a pensar a respeito do que o Senhor está dizendo para cada um de nós todos os dias. E um texto que me veio muito forte a minha lembrança, um texto de Isaías, capítulo 6, um texto muito conhecido, quando o profeta diz a respeito da morte do rei Uzias, e em um determinado momento, no versículo 8, ele diz assim: então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E então o profeta Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E essa resposta veio de um profeta que reconhecia a sua limitação, de um profeta que disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios também, Mas ele teve a capacidade de humildade, de dizer ao Senhor, após o momento de dizer da sua incapacidade, do seu medo, ele disse assim: Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui. E é exatamente isso que eu convido você a refletir a respeito de todos os dias, quando nós acordamos, quando nós abrimos os olhos, aonde nós estamos sendo enviados e como nós estamos sendo enviados. Que nós possamos dizer a Deus todos os dias: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, E muitas vezes nós nos sentimos com medo por conta das circunstâncias que a gente vive, por conta do meio em que a gente vive. E esse louvor, ele me remete sempre um louvor, parece um louvor infantil, porque o nome dele é Meu Barquinho. E certa vez a pastora Cristina pediu para que eu gravasse esse cântico. E eu parei para prestar atenção na letra dele e falei: quão profunda é essa letra, porque nós vivemos isso mesmo todos os dias. Ventos fortes vêm muitas vezes tentar nos abater. E esse cântico fala para que a gente não precisa ter medo. Preste atenção na letra desse cântico e cante com toda a intenção, com todo o amor que você tem no coração de glorificar a Deus. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar,
Mas então eu clamei, ó Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá, ele me socorrerá. Jesus sempre socorrerá. Aleluia. Queridos, é incrível que ele diz assim: não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Eu creio que quando o profeta Isaías disse eis-me aqui, ele tinha a convicção de quem estava no barco com ele, quem estaria com ele o tempo todo, né? E não importa o tamanho do barco, não importa o tamanho do vento, não importa o tamanho da tempestade, porque maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Amém? E eu sempre tenho alguns louvores que me falam muito ao coração e eu sempre procuro cantar em momentos de adoração íntima, e esse também é um cântico que fala muito ao meu coração. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar desde o início, queridos. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos
nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, eis-nos aqui, Senhor. Estamos nós aqui, envia-nos, Senhor, aonde for, Pai. Estamos nós aqui. Aleluia, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sim, Senhor. Obrigado, Pai. Queridos, tem mais um louvor que eu creio que eu já testemunhei isso com vocês. Um momento difícil, eu creio que os momentos mais tristes que eu passei na minha vida. E nós estávamos esperando uma resposta. Em um determinado momento eu estava tocando esse louvor, esperando a resposta vir no telefone, esperando uma ligação. E a resposta que eu queria não veio. Veio uma resposta que eu não queria. E eu estava tocando esse cântico e o Espírito Santo disse: toca de novo e presta atenção no que você está cantando. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram resposta em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos resposta. Só tu podes dar e tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom Pai, é quem tu és.
é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai, quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Exatamente, queridos, neste momento que eu recebi a notícia que eu não queria receber, o Espírito Santo falou para mim: canta de novo. E canta de novo todos os dias. E eu continuei cantando. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra mim. Tu és um bom, bom Pai. Eu sou amado por ti. Tu és um bom, bom Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Pai perfeito que tu és. Obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado porque o Senhor é perfeito em tudo que faz. E mais uma vez, Senhor, eis-me aqui, Pai. Coloca-me, Senhor. O desejo de te servir em todos os dias, Pai. Aonde eu estiver, Deus. Com quem eu estiver, Pai. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Senhor Deus, venho agradecer pelos dízimos e ofertas depositados nesse local. Gostaria de agradecer, pois temos a oportunidade de retornar uma pequena parte de tudo que o Senhor nos dá. Que esses dízimos e ofertas sejam trabalhados da melhor forma possível na sua obra. Que eles sirvam para engrandecer ainda mais o trabalho de sua igreja. Deus, ajude-nos a usar o que aqui foi depositado conforme a sua vontade. É isso que eu lhe agradeço e lhe peço, Senhor. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Bendito seja Deus que permite estarmos aqui. Bendito seja o Senhor, porque nós, como o nosso querido Igor, irmão Igor, nosso seminarista, disse,
O culto está num formato diferente, porque nós estamos nos aprimorando para, no primeiro domingo do mês de julho, estarmos em vamos dizer assim, um ambiente diferente, já pensando em possibilidades, né, de algum culto. Então nós estamos assim, dando um passo de cada vez, com toda a prudência. Aliás, o Senhor nos pede para que sejamos prudentes. Amém? Bendito seja Deus por todo esse louvor que fomos presenteados hoje, né? Nós falamos do vento que balançou o barco em alto mar, né? Mas Ele acalma, Ele tem acalmado as tempestades da nossa vida, da tua vida, as tempestades dessa pandemia. Nós também clamamos que é na presença de Jesus que nós nos reunimos. Então, ainda nesse formato diferente hoje, né? Mas Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Reunimos para contemplar, para adorar. E por fim, ele canta, né? Tu és um bom Pai, é quem tu és. Perfeito em tudo que faz. O Senhor é perfeito em tudo que faz. Louvado seja Deus pela perfeição. Ele é perfeito, Ele é o nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Pai maravilhoso. Amém, querida igreja, povo de Deus aqui reunido, que nesse momento teu coração possa transbordar da presença de Deus, para que possamos desfrutar da palavra, da maravilhosa palavra do Senhor, nesta hora, usando como instrumento nas mãos dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos então falar de algo maravilhoso que encontramos na Bíblia. E o primeiro versículo que veio ao meu coração está lá em Mateus, capítulo 2, 19 e 18, que nós vamos ler, tá bom? Então, Mateus, capítulo 2, 19 e 18, que fala a José precisando ir para outro local com o bebê Jesus. Vamos lá. José, então, no capítulo 2 de Mateus, 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse a ele: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs ele então, tomou o menino e sua mãe para regressar a Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia no lugar de Herodes, o seu pai, temeu ir para lá, retirando-se sobre a advertência de Deus, prevenindo-o em sonho. Foi então para Galileia, habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aleluia, aleluia por esta palavra, aleluia, pela boa nova da graça do Senhor. Amém. Nós encontramos então, como eu disse, né? Após Jesus nascer, Herodes havia mandado matar os pequeninos, os recém-nascidos, e então José recebe em sonho uma instrução, e Deus diz a ele: dispõe-te, José. E esta palavra é a palavra do nosso culto, é a palavra-chave para a nossa vida, para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida da nossa igreja.
Seja a Igreja Monte Alegre, seja a igreja de você que nos acompanha, que não é de Ribeirão Preto. Temos algumas pessoas que nos acompanham que não é de Ribeirão Preto, aí na tua cidade, na tua igreja. Então nós encontramos esta palavra, Deus falando com José, dispõe-te. E o mais importante ainda desta palavra é que José, no versículo 21 diz, dispôs-se José, ou seja, Deus deu a ordem para que ele pudesse levantar, que ele pudesse se erguer, dispõe-te. E o versículo 21 diz, e José dispôs, e José levantou, e José entendeu, e José aceitou, e José ouviu o que o Senhor havia dito a ele. Aleluia! Nós encontramos então esta palavra dispor, se entregar, levantar, se erguer para o cumprimento daquilo que Deus chamou, no caso José. Esta palavra aqui mexe conosco, com o nosso Deus, com o bom Pai. Mexe com, Ele fala para nós, para que nós nos movamos. É esse o sentido, né? É isso que José fez. José não ficou ali pensando, será que eu vou fazer? Será que essa palavra é mesmo? Ai, será que eu vou ter que de novo pegar a Maria, pegar o menino, ir para outro lugar? Não. O texto está claro. Deus falou, dispõe-te José, levanta José. E José dispôs, ouviu, obedeceu, fez o que Deus havia lhe pedido, fez o que o Senhor havia lhe pedido. Muito bem, a disposição de José. A disposição de José, inclusive, quando o anjo anuncia que Maria seria a mãe do nosso Salvador, José ali sem saber o que fazer, em sonho também o Senhor disse a ele, acalma José. José ouviu e se dispôs a seguir, a obedecer. Essa palavra hoje então pertence a nós. Essa palavra hoje então pertence à Igreja Metodista, a você que está nos ouvindo, a você que tem o seu coração e tem no seu coração a disposição. Você tem no teu coração a disposição? O Senhor diz para você, dispõe-te, e você vai levantar, vai dispor, vai obedecer. José obedeceu. Foi então para onde o Senhor havia mandado, para Nazaré. Nós, em meio a esta palavra, a semana passada tinha até comentado, né, lá em casa, estava eu e o pastor tomando café, e aí eu falei com ele, puxa vida, sabe o que eu queria? Eu queria que o movimento de rotação da Terra parasse e ficássemos um mês paralisados, para que quando retornar, né, aí tinha passado tudo, todo mundo vacinado, estava tudo em ordem. E aí eu falei isso de manhã. Quando foi à tarde, eu fui preparar, porque a gente tinha que fazer visita e tal. E aí eu estava lá, veio a palavra, dispõe-te no meu ouvido. E eu pensei, o que o Senhor quer falar comigo? Por que essa palavra veio no meu coração? E aí eu comecei a procurar os textos envolvendo esta palavra, encontro esse primeiro que já foi lido. Encontro o Senhor dando a instrução para José. Nós encontramos também Deus dizendo para Jonas. Nós já falamos de Jonas, né? Jonas capítulo 1, versículo 2, Deus fala, dispõe-te e vai para a grande Nínive. Vá lá pregar para aquele povo que está rebelde, para aquele povo que precisa ouvir a palavra. E antes
de qualquer coisa, nós sabemos a história, né? Jonas se recusou, Jonas não se dispôs. Jonas falou, não vou, mas nós sabemos a história. Jonas foi para um barco para viajar para outro lugar, e aí Deus encontra Jonas de novo e fala, é para lá, Jonas, dispõe-te. E Jonas foi em Nínive, pregou o evangelho para Nínive, para os ninivitas, e aquele povo se converteu. Dispõe-te, Jonas. Jonas, então, ele, digamos assim, num primeiro momento ele foi como nós, não vou. E aí eu continuei lendo, continuei procurando versículos. Então, Jonas no primeiro momento não dispôs, mas depois não teve jeito. Ele teve que seguir, porque o Senhor estava lá falando com ele, é para lá, não adianta você teimar, Jonas, é para lá que você vai. E Deus faz isso conosco, né? Deus faz isso com todos nós. Bom, nós encontramos então, né, o José, nós encontramos, como eu disse, Jonas, que a primeiro momento titubeou, mas nós encontramos também Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículo 2, que nós inclusive há uns 3 domingos atrás, se não estiver enganada, pregamos sobre isso. Veja bem, dispõe-te, Jeremias, desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. O capítulo de Jeremias mostra, como nós já vimos, que Jeremias desceu à casa do oleiro, e lá na casa do oleiro, Deus foi mostrando para ele o oleiro fazendo o vaso, e então o Deus fala com ele, eu não posso fazer como esse oleiro faz com esse vaso na vida das pessoas. E se porventura der alguma coisa errada, eu faço de novo. Jeremias dispôs, foi ouvir, foi prestar atenção no que Deus queria que ele fizesse. E eu fico perguntando, como você está? Nós estamos já com um ano e 4, 5 meses. Como está? Como você está para quando pudermos retornar? Como você está em termos de disposição? Como está a tua disposição em servir? Como está a tua disposição em ouvir o que Deus tem a falar com você? Como está a tua disposição em seguir o que o Senhor tem para falar, tem falado, e talvez devido à pandemia você ficou um pouco com os ouvidos, vamos dizer assim, turbados, não prestando atenção. Aqui nós encontramos José, né, no meio de uma situação tão difícil, sabendo que queria matar Jesus, bebezinho, né, aquele transtorno, em José dispôs. E Jonas, a primeiro momento não quis, depois não teve jeito, o povo se converteu, Jeremias dispôs. E o Salmo, veja bem, o Salmo 86, capítulo 86, versículo 10, é como uma oração. Aliás, é uma oração. Olha o que o salmista ora. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Olha que oração o salmista faz. Você está disposto nesta hora a fazer essa oração? Vamos fazer essa oração juntos? Eu estou aqui, você está aí, vamos fazer essa oração. Veja bem, diga para o Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Amém? Temer, obedecer, seguir, crer, caminhar
com esse Cristo tão maravilhoso. Aleluia, bendito seja Deus por esse salmo. E nós então, percebendo a palavra, dispor, levantar, animar. É tempo de nós começarmos a repensar, né? Estamos aqui hoje num culto diferente, porque estamos dispondo, animando, levantando para alguma etapa que possa vir para nós, para um local onde nós vamos poder estar de repente nos encontrando, quando tudo realmente estiver em condição, né? Mesmo que com poucas pessoas, com todo cuidado, mas estamos aqui, nos dispondo. Aliás, algo a dizer importante. Eu tenho dito isso, mas nunca é demais, né? Nós temos, em tempos de pandemia, não paramos, dispondo o tempo todo, a animar. E agora é tempo. Se anime, se levante. Não permita que as situações travem você. Enquanto o tempo é de estarmos nesse formato, não nesse formato em específico, porque esse é exceção, vamos assim dizer. Mas quando pudermos estar presentes, quando pudermos retomar o discipulado, aliás, o discipulado da semana passada foi justamente quando nós pudemos estar presentes. Aliás, o discipulado foi a disposição da igreja de cumprir com a missão dela. A missão da igreja em Atos. E nós estamos aqui hoje, então, dizendo de homens que foi dada a ele, dispõe-te, levanta, anime-se, não fique aí assentado, não fique aí lamentando, não fique aí chorando, não, levanta, dispõe-te. Eis que eu estou contigo todos os dias. A promessa dele foi maravilhosa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, amado. A pandemia pode até ter dado uma sensação de que, e agora? Estou sozinha nessa? Não, o Senhor é nosso pastor e isso nos basta. Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é com a tua família, Ele é com a igreja, Ele é conosco. Aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor. Amém, louvado seja Deus. Igreja Metodista do Monte Alegre, igreja metodista que tem caminhado, tem desejado se dispor para ser onde a igreja está inserida, para ser um farol, para ser uma igreja movida pelo Espírito Santo, movida pela comunhão, como a igreja de Atos, um povo que se preocupa com o outro, um povo que se preocupa em fazer a missão, em se dispor a ajudar. Amados, nós temos nos disposto a ajudar com cesta, nos disposto a ajudar visitando, a ajudar, retomamos o projeto, né, das sopas, e pessoas têm se disposto a nos ajudar nesse projeto. Quantas pessoas têm nos ajudado? Quantas pessoas estão ali movidas para que então o projeto persevere? Nós temos falado tanto de perseverança, de não desistir. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Aleluia por isso. Aleluia, porque a cada manhã, a cada tempo, o Senhor nos fala, dispõe-te. E foi o que Ele falou comigo, como eu disse para vocês. Ele falou comigo, não, o tempo não vai parar, Cristina. O tempo não vai parar, o relógio não vai parar, o movimento de rotação da Terra também não vai ser alterado. É para você se dispor, é para você levantar, é para você se erguer. Não importa o que está acontecendo, a ordem para você é dispõe-te. E eis que eu encontro então somente em algumas poucas passagens, porque se formos ver mais, temos N passagens mostrando
desse dispor. E é interessante que o dispor, ele está ligado à disposição de nós, uma vez tocados pelo Espírito Santo, fazermos a vontade de Deus, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nós conhecemos, né? Ele então se dispôs a seguir Jesus. Depois do encontro dele com o Senhor, não teve como. Ele se dispôs a servir ao Senhor. Ainda que as pessoas no primeiro momento olharam para ele e pensaram, mas esse homem não era o Saulo? Não, agora ele é Paulo, o apóstolo Paulo. E ele se dispôs, e ele pregou, e ele foi falando de Jesus, e ele foi falando com os judeus, e ele foi falando com todos sobre esse Jesus maravilhoso. E é interessante que quando nós pensamos em Paulo, nessa questão dele anunciar, nós também encontramos lá em Romanos. Veja bem o que nós encontramos em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Paulo, então, aqui na carta à igreja de Roma, ele vai escrever para aquele povo que os judeus, que ele se dispôs para falar para aquele povo, que ele escreveu a carta para um povo que já havia ouvido a palavra de Deus. Olha o que ele fala, preste atenção nessa ligação. Vamos lá. Romanos capítulo 10. Os judeus rejeitam a Deus. Veja bem, preste atenção. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo então começa a carta para a igreja de Roma falando: a minha oração é que esse povo que ouviu a palavra seja salvo. Esta é a minha oração, é o que Paulo começa escrevendo aqui no capítulo 10. Depois ele fala: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, os judeus têm zelo sim por Deus, mas não têm entendimento. Eles ainda estão longe de entender realmente o que o Senhor quer. O porquê o Senhor veio, que liberdade é essa que o Senhor nos deu a partir da morte e ressurreição. Então ele continua aqui mostrando para aquele povo, escreve a carta para os romanos, falando então, continua. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, ele está dizendo para aquele povo, ele se dispôs a escrever essa carta, e ele escreve: olha, aquele povo, eles estão preocupados com a sua justiça, não com a justiça de Deus. Sabe, amados, se dispor a anunciar as boas novas é se dispor a anunciar a verdade do Evangelho, é se dispor a, como ele disse, ser testemunho. Paulo, um testemunho vivo daquilo que Deus fez com ele, do chamado que Deus deu a ele. Se disponha, porque agora você não é mais Saulo, você é Paulo, e você vai anunciar as boas novas da graça. E ele está dizendo para a igreja de Roma, aquele povo continua então ali querendo a sua justiça, não a justiça de Deus. E aí ele fala: por fim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que ele está dizendo? Não adianta ficar se apegando à lei. O fim da lei é Cristo. Com Jesus, a lei foi perfeita. Ele é o fim da lei. O Senhor é aquele que veio para acabar com aquela questão da justiça deles, para colocar em ordem aquela necessidade que eles tinham de cumprir a lei, fazer todo o processo, né? O jejum,
o dar as esmolas, mas em outros aspectos eles estavam longe. Às vezes a gente faz um pouco como esse povo, né? A gente está preocupado com isso, com aquilo, mas estamos com o nosso coração longe de Deus. Pense bem sobre isso, pense bem sobre essa carta. Vamos continuar? Espero que você esteja acompanhando aí. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, se naquele tempo, né, a lei existiu, a lei era necessária, enquanto Jesus não veio, a partir do momento da vinda de Jesus, Jesus não veio abolir, mas ele veio fazer com que ela fosse cumprida na extensão dele, no propósito dele. Então aqui eles estão dizendo que praticar a justiça decorrente da lei vai viver por ela. Ora, se era na lei que tinha que lavar a mão todas as vezes que se saía lá fora, tinha que lavar as mãos todas as vezes que saía lá fora. Se era da lei que tinha que fazer o jejum e ficar mostrando, agora já não. Esse não é o jejum que me agrada. Não adianta você ficar aí com o rosto, né? Eu estou de jejum. Não, isso era na lei. Comigo, você precisa estar com o seu coração, o coração totalmente despido daquilo que a lei impetrou, daquilo que a lei carimbou. E o Senhor veio para nos libertar, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Continuando. Aí ele fala sobre a questão da lei e diz assim: mas a justiça decorrente da fé, olha bem, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? Então não fica preocupado quem vai subir, quem vai descer. Não fique preocupado quem vai levantar Cristo, quem não. Ele já foi levantado, né, dos mortos. Louvado seja Deus. Jesus já foi levantado da tua vida. Preste atenção nisso. As nossas vidas vão sendo testemunho do Cristo levantado, do Cristo ressurreto em nós, nos dispondo a exercer os dons aos quais Ele nos concebeu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí ele diz, veja bem, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, palavra de fé que pregamos. A palavra está perto de ti, perto da tua boca, palavra de fé que pregamos. Paulo escrevendo: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e Salvador, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha isso. Olha a disposição de Paulo para escrever para a igreja de Roma. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Creia de todo o coração. Se disponha a crer. Se disponha a seguir. Se disponha para que você seja salvo. Amados, preste atenção. A disposição que Deus deu para José, mandou ele se dispor, deu para Jonas, foi ali resistente, mas teve que se dispor, né? Tinha uma cidade para se converter, nós precisamos nos dispor. Tem gente lá fora para se converter, tem gente lá fora precisando ouvir o evangelho da salvação, porque com o coração se crê para a justiça
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê, veja isso, amado, veja o que Paulo escreve, todo aquele que crê nele, no Senhor, crê, não será confundido. Amados, amém, louvado seja Deus. Se crermos, nós não seremos confundidos, nós não seremos passado desapercebido. O Senhor vai ver, as pessoas percebem, somos o bom perfume de Cristo, amém? E aí ele continua, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. É importante algumas, sabe, a Bíblia ela é maravilhosa, porque olha só, veja, vou ler de novo. Ele não faz distinção, né? O mesmo é o Deus e Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Você tem invocado o nome do Senhor Jesus? Você tem ouvido o Senhor Jesus falar com você? Dispõe-te, dispõe-te. Eu tenho trabalho para te dar, eu tenho vidas para você falar de Jesus, e não vai ser por cartas, porque você vai pegar a carta e vai ler para as pessoas. Disposição. Então, Paulo continua a carta dele, dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crê, olha só, lá na frente ele diz, lá atrás ele disse, crê com o coração, confessar Jesus com a sua boca para que você seja salvo. E aqui então ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Olha, que receita, como eu falei a semana atrasada, que equação. Crer de todo o coração, confessar igual a ser salvo. Pronto, resolvido. Nós caçamos tanta coisa, né? E está tão simples. E aí então, ele diz algo muito importante que tem a ver com a disposição. Veja. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como? Como alguém vai invocar o nome de Jesus se não crê nele? Como alguém vai falar de Jesus se não crê nele? Como alguém vai clamar, Senhor, eis-me aqui, se não crê nele? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Se o Senhor não tivesse falado, Jonas, dispõe-te, Nínive estava lá, Jonas não queria ir, aquela cidade toda para se converter. E Jonas teve que ir, teve que se dispor, né? Então ele diz, como vão crer se nada ouviram? Eu tenho convicção de que tem muita gente que nada ouviu do Evangelho. E talvez eu tenho muita certeza de que talvez ouviu um desevangelho. E nós estamos aqui para anunciar as boas novas da graça. E ele continua, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Percebe como Paulo foi fazendo o fechamento? Vamos lá? Como invocarão? Como invocarão naquele que não crê? Como crerão naquele que não ouviu falar nada dele? Então a fé vem do ouvir. Como ouvirão se não tem quem pregue? Se não tem quem se dispõe? Se não tem quem ouve a voz do Senhor falando, fulano, dispõe, vai lá pregar, vai lá falar de Jesus. E como pregarão se não for enviado? Não tem como não falar daquilo que Deus plantou no coração da gente. Muitos conhecem a história, muitos ainda não.
A história de que eu servi ao Senhor depois da minha conversão genuína, verdadeira, Antes conhecia Jesus de ouvir falar, mas depois com ele andar. Em um dado momento da minha vida, o Senhor me chamou. O Senhor falou, vamos lá. E ali tudo começou. Isso em 2005. E ali começou o chamado, porque já estava caminhando, já estava num processo, da santificação, como ainda estou. E ali então começou o chamado, a disposição. Eu quero você fazendo isso, eu quero você fazendo assim, eu quero você servindo ali. E ali a gente foi trabalhando, servindo, até que depois também veio a disposição para chamar o pastor Jorge. E enquanto nós, nessa caminhada, chegou o momento do Senhor falar, dispõe-te, saia de onde você está e vai frutificar onde eu estou te chamando. E o Senhor nos chamou para onde? Para a Igreja Metodista do Monte Alegre. Até quando? Não sabemos. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E assim então, nós continuamos. E aí então, Paulo escreve essa carta. Como vão ouvir se não tem quem pregue? Como vai pregar se não tem quem crê? Como vai crer se não tem quem tem convicção? Como que vai fazer se você é chamado e você fica aí, não vou fazer nada. E olha, amados, nós estamos falando aqui da palavra. Nós estamos falando aqui como que vai fazer se não tem quem envia. Certo? A igreja, ela é um corpo que trabalha junto. Um corpo que trabalha para a missão. A missão da igreja é a missão de Deus. Alcançar vidas através das boas novas da graça. Através do receber as pessoas, do acolhimento com as pessoas. E quando isso vem para a igreja, porque é isso que o Senhor deseja, todos nós somos chamados. Talvez cada um, como nós já pregamos dos talentos, cada um dentro do seu talento, mas somos um povo chamado a dispor. Como são belos os pés dos mensageiros que anunciam as boas novas. Como são seus pés, não os seus pés. Você tem sido um mensageiro, uma mensageira. Os seus pés são belos porque você anda e você anuncia essas boas novas. Quando você coloca o seu pé numa casa, você anuncia ali as boas novas com discernimento, cheio do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos dispostos e Ele nos dá a forma de falarmos, sem sermos intransigentes, sem sermos os donos da nossa verdade, mas não, com amor, ali mostrando o Evangelho da salvação. Paulo então escreve essa carta, porque ele escreveu para aquele povo que havia ouvido falar, havia visto tantas coisas, mas eles não obedeceram o Evangelho, eles não se dispuseram. A carta continua com o apóstolo Paulo dizendo que aquele povo jogou a oportunidade fora. Olha só, mas nem todos obedeceram o Evangelho. Como diz Isaías, ele cita Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem da pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo, não é pregar o que eu quero, não é pregar sobre motivação, não. A palavra ela nos motiva, é claro, mas não é transformar a pregação num momento de, vamos dizer assim, sabe aquela questão de olhar para o espelho e dizer,
Você consegue? Não, é a palavra. A palavra, ela entra, ela muda a nossa vida, né? E aí Paulo, então, a fé vem do ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Por certo ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E pergunto mais, Paulo falando com aquele povo, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés dizia, eu vos porei em ciúmes entre os povos, né? O povo que não é nação, gente insensata, eu vos provocarei. Olha o que o Senhor está falando aqui, né? Através da carta de Paulo, e Paulo então relembrando de Moisés, como que o povo é insensato, como que o povo é esquecido, como que o povo não se dispõe. O povo aqui está dizendo que eles são insensatos, que não aproveitaram as oportunidades. E aí ele diz, Isaías a mais diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha o que o apóstolo Paulo escreve para aquela porção da sociedade judeu que era um povo rebelde, queria continuar na lei, não se dispôs a crer no Cristo. O Cristo veio, o Cristo fez milagre, o Cristo morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, e aquele povo se tornou um povo de coração duro, um povo rebelde, que não se dispôs a crer. E não foi porque não ouviram, e não foi porque não teve quem fosse enviado. Foi porque o coração deles estava endurecido. Não estava um coração em Cristo. Não entenderam que crer com o coração, confessar com a boca, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. É o Senhor da nossa família. Jesus Cristo é o Senhor dos teus sonhos. Jesus Cristo é o Senhor que te tira de onde você está e te leva para lugares mais altos e te leva para um novo e vivo caminho. Este é o Jesus Cristo que diz para você nessa noite: dispõe-te, seja um José, seja um Jeremias, seja até um Jonas, dispõe-te, ó Senhor, disponha o nosso coração a ser um coração que clama pelo Senhor, a ter um coração temente ao Senhor, a ter um coração que uma vez que ouve a tua voz, se dispõe a fazer a sua obra, a trabalhar na missão, a buscar vidas, a falar do teu amor infinito. Tu és o bom Pai, é quem tu és. E você e eu somos amados por Ele. Por isso Ele chama. Por isso Ele chamou José. Por isso Ele chamou Jeremias. Por isso Ele chamou Ezequiel. Por isso Ele chamou Moisés. Por isso Ele chamou Paulo. Por isso Ele chamou Lucas. Por isso Ele chamou Pedro. Por isso Ele chamou Cristina. Por isso Ele chama você nessa noite. Disponha. Porque eu tenho missão na tua mão, eu tenho vidas para que você traga, porque aqui diz que todo aquele que confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador será salvo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. O Igor, quando do louvor, ele diz, né, que eis-me aqui, envia-me, Senhor. Você pode dizer isso aí onde você está? Diga aí para o Senhor: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Você pode dizer: Senhor, eu estou aqui disposta a trabalhar. Quando a igreja voltar, eu não vou ficar mais parado.
Quando a igreja voltar, eu vou ser aquele que o oleiro vai trabalhar, o oleiro vai me transformar, o oleiro vai me mudar, eu vou ser testemunho. As pessoas vão olhar para mim e dizer: Deus mudou a tua vida. O bom pai mudou a sua forma de falar, mudou a tua forma de pensar, mudou a sua forma de pregar, mudou a sua forma de ser. Os vícios foram embora, a tristeza foi embora. Deixa a tristeza de lado e vem louvar ao Senhor. Ele é benigno e pode te consolar. E se a cruz é pesada, Ele ajuda a levar. E se o mar está bravo, Ele manda acalmar. Aleluia! Bendito seja Deus, meus queridos. Que seja nessa noite o tempo de se dispor, para que, em retomando as nossas atividades presenciais, você possa ser aquela pessoa que o Senhor vai dizer: dispõe-te. O Senhor vai dizer lá no seu ouvido, lá no sonho, como fez com José: disponha, fulano. Disponha você, mãe, disponha você, filho, disponha você, marido, disponha você, jovem. Vamos trilhar o caminho, porque tem muita salvação para entregar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Se prepare nessa semana para que você ouça o chamado do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, a Tua palavra que é vida, a Tua palavra que vivifica a nossa vida, a Tua palavra que move a nossa esperança, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que abre os nossos ouvidos para nos dispormos, para levantarmos, para erguermos e seguirmos em nome de Jesus, Pai. Pai, alcança cada vida. Pai, que haja disposição, inclusive, Pai, para o trabalho diário das famílias. Que haja disposição nos casamentos. Que haja disposição na criação dos filhos, para não permitir que os filhos fiquem entregues ao computador, entregues ao celular. Pai, que haja disposição dos solteiros, das viúvas, dos jovens, que haja disposição das famílias, para que assim, Deus, a cada manhã, as Tuas misericórdias que são renovadas, nos alcancem e assim possamos caminhar pelo novo e vivo caminho. Visita os enfermos, Pai, aqueles enfermos tanto da Covid, quanto enfermos de outras enfermidades, Pai. Visita, derrama da Tua cura, derrama do Teu cuidado sobre essas vidas. Pai, visita aqueles que estão acometidos em tratamento de câncer. Visita, Senhor, Pai, visita cada um, aqueles que nós conhecemos, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós oramos, nós Te agradecemos, porque tivemos um tempo contigo aqui, e nós hoje entendemos que nós nos dispomos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, seja contigo, seja na tua casa, te dispondo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Uma boa semana.